Mais uma vez, dando boa tarde ao prefeito Diga, agradecer a participação aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Acho que muito importante a gente frisar, né, e trazer a importância do prefeito estar falando, estar comunicando, né, com o Jornal do Meio-Dia, não somente com o Chapada News ou com a Rádio 9 FM, que é aqui de Ceabra, também com seus moradores, porque esse tipo de material ele vai para um corte, né? E aí o Diga não está falando para a bolha, né? O Diga não vai estar falando com a bolha hoje, não, com o meu grupo, não. Vai estar falando com todo mundo, né? Vai explanar para todo mundo. Camareira Então, do homem é. Oi? A camareira do homem é bom, já trocou de figurino, pô. Já legal. mudou, Bote repara. Já Já está com camisa diferente, Bote repara. Mas muito bem, prefeito, seja bem-vindo ao nosso horário. Nosso muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pela sua disponibilidade aí de vir aqui, né, trazer alguns esclarecimentos, isso é muito bom. Né, agradecer sim a você e todo o seu jornal aí, toda a tua equipe. Estou aqui à disposição para a gente poder tirar a limpa alguns fatos, né, que fica às vezes um mal entendido. E um jornal Muito que bem. se preze, né, como o de vocês, ele tem que trazer os dois lados, né? Às vezes você ou alguém se excede em algum comentário, né, diante daquilo que houve, mas eu acho que com a experiência, com o tempo, vocês vão vendo que deve ouvir os dois lados e depois talvez tirar alguma lição disso aí e falar alguma coisa. Perfeito, então. Prefeito, eu queria, para a gente já começar o assunto, falar sobre esse tema, né, que aconteceu. É um tema que não veio da gente, aqui do Jornal do Meio-Dia, do Chapada News, da Nova FM. A gente buscou ali no Bahia Notícias, né, que é uma empresa de confiança. A gente traz muitas informações, inclusive do Bahia Notícias. Imagino que a questão da máquina, né, tá bloqueando a via. Isso aconteceu, porque tem alguns vídeos, tem fotos também que foram apresentadas. Mas eu acho importante te ouvir e entender o porquê isso aconteceu. A gente percebe que a oposição ficou muito chateada por ter tido esse bloqueio de, num certo momento, não participar do evento. E como a gente imagina que a festa de Abaíra, o Festival de Abaíra é para todos, a gente ficou surpreso. E ontem eu até falei, vamos conversar com o prefeito para a gente entender o que aconteceu. O que é que aconteceu, prefeito? Vou deixar o espaço para que você fale e, na sequência, eu vou fazendo os meus questionamentos. Olha só, pessoal. O município ele tem a autonomia dele, né? No mês de agosto nós baixamos um decreto onde limitava, né, as festas, praticamente proibia as festas nesse período, festas particulares, porque às vezes os festivais transformavam em paredões e trio elétrico na rua, sem nenhuma segurança, né, com muita baderna. Então foi dimensionada tudo, foi tudo organizado. O fato do deputado Marquinhos ter conseguido a banda e querer colocar um trio elétrico lá, ele teria que primeiramente passar pelo crivo da municipalidade. Né? A primeira coisa que ele tinha que fazer é cumprir esse decreto onde diz que com 5 dias de antecedência ele teria que apresentar, né, a documentação do trio, o trio teria que estar à disposição para ser inspecionado e aí sim o município liberar ou não, o que com certeza não seria liberado, até porque um município pequeno, uma cidade pequena, onde as ruas são todas apertadas, né, são ruas ladeiradas, já tinha o trio oficial do festival. Para que botar outro trio? Não tinha necessidade nenhuma. Até sugerir que a banda fosse tocar no palco. E isso não houve nenhum tipo de resposta. Eles não pediram nada. Né? O que eles fizeram foi um comunicado à prefeitura dizendo que dia 21 a dia 24 era o Festival da Cachaça e dia 24 que eles iam apresentar na Praça Francisco Pereira, onde tem um palco já lá armado, com todas as atrações já todas delimitadas. Quer dizer, então não houve aí nenhum tipo de afronta à lei nem nada. Muito pelo contrário, eu fiz com que o poder de polícia do município, o poder de força, fosse exercido. Não tinha como eu barrar o trio, porque eles iam entrar na cidade de todas as formas, ia bagunçar todo a nossa organização. Então a única forma que a prefeitura achou foi essa. E isso está justamente amparado pelo meu decreto, pelo decreto que a prefeitura tem, e também pela Constituição Federal, que dá autonomia ao prefeito, ao município de fazer isso. Entendeu? Agora, o que houve com relação a uma liminar, né, que foi negada na primeira instância, até porque não se entra com mandato de segurança contra uma lei, você usa esse remédio, esse mandato de segurança, para poder buscar direito líquido e certo. Qual é o direito líquido e certo que tinha aí de alguém de encontro a uma lei, de encontro à Constituição? Então foi negado na primeira instância, recorreu em Salvador e essa liminar saiu, faltando 1 hora para 4 horas da tarde, era 3 e pouco, onde de imediato eu mandei um ofício para o Marcinho Sensação, dizendo a ele que, mesmo sem ser noticiado, né, que eu poderia muito bem dar uma de João Sem Braço, eu iria disponibilizar, estava disponibilizando o palco. Esse ofício é o ofício número 204 de 2023. Foi encaminhado para o cantor Marcinho Sensação, foi encaminhado esse mesmo teor de ofício para a delegada lá do município,
foi também encaminhado para a associação que entrou com esse pedido de liminar. Nós demos ciência a todos eles que o palco está à disposição. Depois de 1h30 que não chegaram até o palco, eu mandei que o meu locutor fosse até o palco principal, com o microfone, e falasse tudo o que estava acontecendo, segundo o liminar, tal, assim, o palco estava à disposição, até que, mais ou menos faltando 1 hora para acabar o prazo, eles chegaram no palco e ocuparam o palco. Agora, a liminar não dizia que o deputado tinha que subir no palco. Então, eu estava cumprindo rigorosamente uma determinação judicial, e cumpri. Porque, se você quiser, eu leio aqui agora para você ver, onde não fala que era para colocar trio na rua, porque eu acho que um juiz, ele não pode ser tão leviano a ponto de lá de Salvador, de Brasília, estar mandando pôr um trio sem saber se tinha pneu, se tinha motorista, se tinha freio, para poder entrar numa cidade com mais de 20 mil habitantes. Então, eu acho que esses fatos que vêm aí de uma forma totalmente deturpada, né, não procedem. E o que aconteceu foi quando, no final, eu fui fazer o encerramento, onde eu começo agradecendo os parceiros, como o Ministério do Turismo, o Governo do Estado, também agradecendo a SESC, que contribuiu com R$300 mil para o festival, que é um festival de produtores, onde a gente quer justamente engrandecer um produto que esse grupo, na realidade, tentou acabar, que foi colocando água e álcool no produto para poder vender. Então, tudo o que a gente faz ali é para poder ajudar o produtor. O que ele poderia fazer, a oposição, era juntar nesse momento tão importante para a produção da Cachaça Bahia e direcionar essa banda, que na realidade acabou a justiça dando ela de graça lá para o festival, e colocasse na programação, não tinha nenhum problema, a gente citava o apoio, não tinha nenhum problema, porque lá não se tem palanque, como foi dito aí, pessoal. Inclusive, eu quero pedir que a pessoa que fez isso comigo aí, me chamando de responsável, que se retrate no ar, para que me evite de entrar com uma ação e pedir isso judicialmente. Porque eu acho que antes de ouvir a pessoa, a gente não deve fazer juízo de valores. Entendeu? Eu acho que o seu programa é fantástico, mas eu acho que se excedeu aí algumas pessoas que fizeram comentários, dizendo que eu fui responsável em colocar máquina na rua. Eu sei o que eu faço. Eu sou advogado, me formei na Universidade Católica, tenho um curso de administração pública, tenho gestão pública e agora estou fazendo medicina. Então, a minha vida é me informar para não dar esse tipo de espaço, né, de cometer esse tipo de falha. Então, eu peço que se retrate no ar. Eu sei que isso não é normal, mas eu acho que nós abrimos aqui um espaço para isso, para que evite que eu faça isso e vocês vão ter que retratar isso no ar. Porque eu não aceito ser chamado de responsável quando eu estava cumprindo com o meu dever. Porque deixar a cidade ser invadida no momento daquele, eu seria sim responsável. Onde já tinha um trio elétrico, 4 horas da tarde, certo para poder sair 2 trios naquela situação, onde teria microfone aberto para pessoas estar dando discurso político, etc, etc. Então, o que aconteceu foi isso. E quando fui fazer o encerramento da festa, porque isso é de costume, são 8 festivais que faço, e sou um dos fundadores do Festival da Cachaça de Abaíra, em 1987, quando entrei no Banco do Brasil, onde fiz de tudo para que acontecesse. Sou fundador da cooperativa de Abaíra de Cachaça, um dos fundadores, luto e divulgo esse produto de forma incansável, e vou morrer fazendo isso. E de repente, quando eu peguei o microfone para fazer o encerramento, eu vi pessoas fazendo gesto obsceno, mandando a gente fazer não sei o quê, jogando garrafa no palco, jogando cerveja no palco, como você já viu aí os vídeos. Então, isso é inaceitável para justamente um deputado fazer isso, um ex-prefeito fazer isso, que representa o seu grupo político. Então, o que aconteceu foi isso. Eu não tiro uma palavra do que eu estou dizendo aqui, porque foi a devida verdade que aconteceu lá. Perfeito. Bolt, tem pergunta no tema, viu, Bolt? No tema, para a gente mudar o tema, a gente marca um outro dia e eu faço questão de marcar com o prefeito para a gente tratar. Vamos tentar se manter no tema para a gente não perder o foco do assunto. Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso horário, Emilson Bolt, repórter aqui. Prefeito, 2 perguntas para o senhor. Eu gostaria de saber se nessa festa, a gente sabe que esse bloco, segundo as informações, é um bloco tradicional. Teve um outro trio disponível nessa festa, que era da festa, se esse pessoal que queria colocar esse outro trio na rua procurasse vocês, estaria disponível esse trio para utilizar? Olha só, não houve contato para colocar o trio, primeiramente. Não existe bloco ligado a esse trio. Não existe bloco ligado a esse trio. Todos os blocos que tem lá interagiu com a organização do festival. Até as bandas foram colocadas de acordo com os pedidos, como o Bloco da Barba, que pediu o trio da Ruana, e todos os outros blocos. E o decreto determina que o poder público faça isso. Então, lá tinha um paredão para poder atender toda a população que estava na rua. Não aceitei mais de um paredão. O paredão foi pago com dinheiro público
e tocou nos horários que estava determinado, porque eu disciplinei isso. Foi disciplinado isso em função de força de um decreto. E o trio elétrico que foi contratado pelo poder público para poder puxar todos os blocos, que é onde a gente faz o encerramento, que já isso é cultural, estava lá disponível no horário que foi marcado, não pôde tocar porque Marcinho Sensação entrou no palco às 4 e pouco da tarde, e o trio teve que ficar parado esperando terminar até 8 horas da noite. Atrasou toda a nossa programação, bagunçou com tudo que estava previsto, uma festa que não era para ser dessa forma, nunca foi. Agora, se eles quiserem, né, tomar conta do festival, não tem nenhum problema, que para mim é até um alívio, tendo em vista a despesa e a dor de cabeça que é para mim, né, que estou até agora cansado, né, de tanta atribuição que tive durante a organização e a execução do festival. Então não houve nada disso, não existe bloco, isso aí é balela, não tem bloco desse grupo, não tem bloco, o que tem na verdade é esse deputado que gosta de fazer isso, que gosta e faz isso, todo mundo sabe como é que ele é, a política dele é dessa forma, né? Fazendo essas arruaças, fazendo isso, botando banda num canto e outro. Agora eu pergunto, a mãe dele foi prefeita lá em Barra da Estiva, deixasse eu ir para lá com um trio elétrico para entrar numa festa tradicional lá da região dele, se ele ia permitir isso. E falo isso com todos os prefeitos da região. Qual é o prefeito que vai permitir isso? Eu acho que tem que ter respeito, tem que ter moral. Se quer ajudar, junta-se e ajuda de uma forma geral. Perfeito, então. Prefeito, só para a gente entender, então não é tradição nunca foi entre os blocos, é só para a gente entender, para quem está de fora ouvindo o debate, né? Porque às vezes, se é algo novo, a gente compreende. Além do decreto, não é tradição se ter mais um trio no evento. Isso não é tradicional. Nunca teve. Só teve um trio oficial no festival. Não existe. Não existe Tá nem perfeito. condições de rodar. Estou satisfeito, então, prefeito. Quero agradecer sua participação. Acho que é importante falar para a sociedade, né? O que houver ou não de retratar, a gente se entra em equipe, se houver necessidade ou não, vai se retratar. Acho que é um bom momento, se houver interesse também do nosso comentarista querer ir para a justiça, é uma questão dele, que vá para a justiça. Mas como à frente aqui do jornal, quero agradecer a você pela participação do nosso horário. Acho que é importante, não só para você, não só para o seu grupo, mas para a cidade, para estar esclarecendo alguns fatos. Acho que de fundamental importância sua participação. Pois não, prefeito? Eu acho importante, o momento era esse. Eu acho que o canal é um canal tão informativo, né, que abre espaço para todos, né? Eu sei que isso é sério, aconteceu até com o Varela uma certa época, quando ele também fez chacota com o meu nome, e ele teve que retratar. Então eu sou muito crítico nesse ponto. Então estou pedindo aqui de forma, né, tranquila. Eu não sou irresponsável e queria que isso fosse retratado no ar também. Que luta como eu luto, que trabalha como eu trabalho, que faz de tudo para poder não sair das 4 linhas da Constituição, ser chamado de responsável por um ato que eu agi de forma responsável. Fechei todas as entradas para caminhão pesado, que no caso seria para a trio elétrico, mas ficou aberto para todos os carros e as pessoas irem vir. O trio elétrico não entrava. Se chegasse outro caminhão, poderia passar, mas o trio não entrava porque eu estava cumprindo um decreto. E a determinação judicial não era para o trio, mas sim para a banda tocar no palco, que de imediato eu concedi. Entendeu? Sem nenhum problema. Perfeito, então. Até mesmo sem ser noticiado. Perfeito, então. Prefeito, diga, agradecer sua participação aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Quero ver se a gente pode abrir a agenda, prefeito. Joga aí o prefeito na tela. Né? Eu estou vendo, a gente tem vários questionamentos aqui. Abrir uma agenda para a gente bater um papo numa outra oportunidade, falando sobre outras questões, né? Outros questionamentos, já que a gente está tendo a oportunidade de conversar ao vivo, da gente explanar, falar um pouco mais sobre a Abaíra e também sobre as perguntas de muitos moradores de Abaíra. Tranquilo, né, Oswaldo? Estou à disposição. A hora que você chegar, me ligar, eu estou à disposição. Cancelo qualquer agenda para estar aí prestando esclarecimento para a população. E a título de esclarecimento, eu troquei de roupa porque eu já estou saindo para a faculdade, estou aqui atrasado, estou no corre-corre. Por isso que eu tive que adiantar aqui um pouquinho. Bolt é o homem da moda. Obrigado, prefeito. Forte abraço. Bons estudos aí. Prefeito de Abaíra, diga com a gente aqui no Jornal do Meio-Dia, esclarecendo essa questão dessa confusão. Falei outra oportunidade, né? Uma festa de sucesso. Ninguém mais, ninguém menos, assim, para ser o nome da festa, porque é o Bel de Chiclete com Banana. Mas, infelizmente, esse outro fato aí acabou chamando a atenção, repercutindo, né, no estado todo. Afinal, foi para alguns canais. E acho de fundamental importância que o gestor, seja lá ele de onde for, né, que entre para participar e para falar sobre o tema, né, para sanar. Não tenho nada a esconder, vou pro ao vivo, foi isso que aconteceu. Agradecer ao prefeito aí pela participação com a gente. E aos moradores de Abaíra, cadê minha pergunta que você não fez? O prefeito está indo estudar, fazendo medicina, a gente não encontra.
vai ter a oportunidade. A nossa intenção não é estar misturando os fatos, tá? Que muitas vezes a mistura acaba agradando a quem não interessa, né? A sociedade quer cada fato tratado na hora certa, no ponto certo. Então, todos esses questionamentos que as pessoas estão nos enviando através do YouTube, a gente vai tratar no momento certo, como a gente já recebeu outros prefeitos, outros gestores, mas como hoje o tema é esse, não vamos misturar, né, para não agradar aquele que gosta da mistura. Então, não. Cada tempo no seu lugar, cada assunto na sua hora. E como ele já disponibilizou para falar com a gente vai agendar. E eu quero que você de Abaíra participe com as perguntas, participe com os questionamentos, tá? Importante a participação do prefeito aqui.